Neste vídeo, temos o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, para você que estuda para concurso público e que nas horas vagas pode ouvir o áudio da lei, e assim, decorar a lei como música, e esse método eu já testei várias vezes, e afirmo que funciona, pois fui aprovado em 4 concursos públicos. Então fica a dica. Bora lá, vamos ouvir a lei. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 151. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 152. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado à fazenda pública será liquidada mediante desconto em prestações mensais, não superiores à 10ª parte do vencimento ou remuneração, à falta de outros bens que respondam pela reposição. Parágrafo 2º. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a fazenda pública, em ação regressiva, proposta depois de transitada em julgado a decisão que houver condenado a fazenda a indenizar o prejudicado. Artigo 153. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário, nesta qualidade. Artigo 154. A responsabilidade administrativa resulta de omissões ou atos praticados no desempenho do cargo ou função. Artigo 155. As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, umas e outras, independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 156. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão e. Inciso 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 157. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela resultarem para o serviço público e os antecedentes funcionais do culpado. Artigo 158. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimentos dos deveres funcionais. Artigo 159. A pena de suspensão, que não excederá a 90 dias, será aplicada em casos de falta grave ou de reincidência. Parágrafo único. O funcionário suspenso perderá, durante o período de cumprimento da pena, todos os direitos a vantagens decorrentes do exercício do cargo. Artigo 160. As penas de repreensão e suspensão até 5 dias serão aplicadas de imediato pela autoridade que tiver conhecimento direto de falta cometida. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Dispositivos não recepcionados pelo sistema constitucional vigente. Parágrafo 4º. Somente se confirmada a penalidade constará no assentamento individual do funcionário. Artigo 161. A pena de demissão será aplicada nos casos de: Inciso 1. Crime contra a administração pública, assim definido na lei penal. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Incontinência pública ou escandalosa prática de jogos proibidos. Inciso 5. Insubordinação grave em serviço. Inciso 6. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Inciso 7. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 8. Revelação de fato ou informação de natureza sigilosa que o funcionário conheça em razão do cargo. Inciso 9. Corrupção passiva, nos termos da lei penal. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Inciso 11. Ocorrência de qualquer das vedações previstas no artigo 144, se provada a má-fé. Inciso 12. Transgressão de quaisquer dos itens, incisos 4, 5, 6, 7 e 9, do artigo 150. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Entende-se como inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada,
por 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. Artigo 162. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre a causa da sanção e o fundamento legal. Artigo 163. São competentes para aplicação das penalidades disciplinares? Inciso 1. Governador. Inciso 2. O secretário de Estado ou autoridade diretamente subordinada ao governador e os dirigentes de autarquias, nos casos de suspensão por mais 30 dias. E inciso 3. Os chefes de unidades administrativas, na forma regimental, nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. Parágrafo único. Quando se tratar de funcionário dos poderes legislativo e judiciário, e dos tribunais de contas do Estado dos municípios, as penalidades serão aplicadas pelas autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica ou regulamento. Artigo 164. Constarão obrigatoriamente do seu assentamento individual as penalidades disciplinares impostas do funcionário. Artigo 165. Além da pena judicial cabível, serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender, sem motivo justificado, a convocação do júri ou outros serviços obrigatórios previstos em lei. Artigo 166. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que praticou, quando em atividade, falta punível com demissão. Artigo 167. Será cassada a disponibilidade quando o funcionário, nessa situação, investiu-se legalmente em cargo ou função pública, ou aceitou comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem prévia e expressa autorização do Presidente da República. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aproveitado. Artigo 168. Prescreverá. Inciso 1. Em 2 meses, a falta sujeita à repreensão. Inciso 2. Em 2 anos, a falta sujeita à pena de suspensão. E inciso 3. Em 5 anos, a falta sujeita às penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. Também a falta prevista em lei penal como crime, prescreverá juntamente com ele. Artigo 169. A prescrição começa a contar da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Parágrafo único. O curso de prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo. Capítulo 6. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 170. Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Artigo 171. A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pelo chefe da unidade administrativa, mediante despacho fundamentado, se o afastamento do funcionário for necessário, para que não venha a influir na apuração da falta cometida. Parágrafo 1º. Caberá ao secretário de Estado ou às autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica ou regulamento, prorrogar, até 90 dias, o prazo de suspensão já ordenada, mas cumprida a penalidade, cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo disciplinar não esteja concluso. Artigo 172. Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Capítulo 7. Do processo disciplinar. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 173. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências para apurar os fatos e responsabilidades. Parágrafo 1º. As providências de apuração começarão logo após o conhecimento dos fatos e serão tomadas na unidade onde eles ocorreram, devendo consistir, no mínimo, em relatório circunstanciado sobre as possíveis irregularidades. Parágrafo 2º. A averiguação preliminar será cometida a um só funcionário ou a uma comissão. Seção 2. Do processo sumário. Artigo 174. Instaura-se o processo sumário quando a falta disciplinar, pela gravidade ou natureza, não motivar demissão, ressalvado o disposto nos artigos 146 e 160. Parágrafo único. Concluída a instrução, a decisão do processo sumário será tomada após 5 dias do prazo para o servidor apresentar a sua defesa.
Seção 3. Da sindicância. Artigo 175. A sindicância constitui a peça preliminar e informativa do inquérito administrativo, devendo ser instaurada quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Artigo 176. A sindicância não comporta o contraditório e tem caráter sigiloso, devendo obrigatoriamente serem ouvidos, no entanto, os envolvidos nos fatos. Artigo 177. O relatório da sindicância conterá descrição articulada dos fatos e proposta objetiva ante as ocorrências verificadas, recomendando o arquivamento do feito ou a abertura do inquérito administrativo. Parágrafo único. Quando recomendar a abertura do inquérito administrativo, o relatório apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria do infrator. Artigo 178. A sindicância deverá estar conclusa dentro de 30 dias, prazo prorrogável mediante justificação fundamentada. Seção 4. Do inquérito administrativo. Artigo 179. Instaura-se inquérito administrativo quando a falta disciplinar, por sua gravidade ou natureza, possa determinar a aplicação das penas de suspensão, por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. No inquérito administrativo é assegurado o amplo e restrito exercício do direito de defesa. Artigo 180. Além do governador, dos presidentes dos poderes legislativo, judiciário, dos tribunais de contas e do secretário de Estado, são competentes para determinar a instauração do inquérito disciplinar os dirigentes dos órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo e os dirigentes de autarquias, respeitadas as atribuições estabelecidas em regulamento, regimento interno ou a lei orgânica. Artigo 181. O inquérito administrativo será conduzido por uma comissão, permanente ou especial, composta por 5 funcionários estáveis. Parágrafo 1º. Entre os membros da comissão, 2, no mínimo, serão bacharéis em direito. Parágrafo 2º. A comissão obedecerá a regimento próprio e o mandato de seus membros será de 2 anos, admitida a recondução. Parágrafo 3º. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, quando aconselhável, a técnicos ou peritos. Parágrafo 4º. Os órgãos estaduais responderão com a máxima presteza às solicitações da comissão, devendo comunicar a impossibilidade de atendimento, em caso de força maior. Parágrafo 5º. Terá caráter urgente e prioritário a expedição de documentos necessários à instrução do inquérito administrativo. Artigo 182. O inquérito administrativo começará no prazo de 5 dias, contados do recebimento dos autos pela comissão, e terminará no prazo de 90 dias. Parágrafo único. O prazo para a conclusão do inquérito poderá ser prorrogado, mediante justificação fundamentada e a juízo da autoridade competente. Artigo 183. Recebidos os autos, a comissão formalizará o indiciamento do funcionário, apontando o dispositivo legal infringido. Parágrafo 1º. A citação será pessoal e contará com a transcrição do indiciamento, bem como data, hora e local marcados para o interrogatório. Parágrafo 2º. Não sendo encontrado o indiciado, ou ignorando-se o seu paradeiro, a citação será feita por editais, publicados no órgão oficial, durante 3 dias consecutivos. Parágrafo 3º. Se o indiciado não comparecer, será decretada a sua revelia e designado um defensor dativo, de preferência bacharel em direito, ou funcionário da mesma classe e categoria, para a promoção da defesa. Artigo 184. Nenhum funcionário será processado sem assistência de defensor habilitado. Parágrafo único. Se o funcionário não constituir advogado, ser-lhe-á designado um defensor dativo, na forma do disposto no artigo anterior. Artigo 185. O indiciado estará presente a todas as diligências do inquérito e poderá intervir em qualquer ato da comissão. Artigo 186. Para todas as provas e diligências será intimada a defesa, com antecedência mínima de 48 horas. Artigo 187. Realizadas as provas da comissão, a defesa será intimada para apresentar, em 3 dias, as provas que pretende produzir. Artigo 188. Encerrada a instrução,
dar-se-á vista ao defensor para apresentação, por escrito e no prazo de 10 dias, das razões de defesa do indiciado. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Parágrafo 2º. O prazo de defesa será prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas imprescindíveis. Parágrafo 3º. Compete ao presidente da comissão indeferir, mediante despacho fundamentado, as diligências de caráter procrastinatório ou manifestadamente desnecessárias. Artigo 189. As certidões de repartições públicas, necessárias à defesa, serão fornecidas sem qualquer ônus, a requerimento do defensor, dirigido ao presidente da comissão. Artigo 190. Produzida a defesa escrita, a comissão apresentará o relatório no prazo de 10 dias. Artigo 191. No relatório da comissão serão apresentadas, em relação a cada indiciado, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões da defesa, justificando-se, com fundamento objetivo, a absolvição ou punição, e indicando-se neste caso, a pena cabível e seu embasamento legal. Parágrafo único. A comissão poderá sugerir outras medidas que se fizerem necessárias à defesa do interesse público. Artigo 192. Recebidos os autos com o relatório, a autoridade competente proferirá a decisão por despacho fundamentado. Artigo 193. O funcionário só poderá requerer exoneração após a conclusão do processo disciplinar, e se reconhecida a sua inocência. Artigo 194. As decisões serão publicadas no Diário Oficial, dentro do prazo de 8 dias, a contar da data do despacho final. Artigo 195. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do inquérito administrativo providenciará para se instaurar, simultaneamente, o inquérito policial. Capítulo 8. Da revisão do processo. Artigo 196. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que haja resultado pena disciplinar, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido. Parágrafo 1º. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Parágrafo 2º. A revisão não autoriza a agravação da pena. Parágrafo 3º. Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge ou parente até 2º grau. Artigo 197. A revisão processar-se-á apensa ao processo original. Artigo 198. O pedido da revisão será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão. Parágrafo 1º. A revisão será realizada por uma comissão composta de 3 funcionários estáveis, de categoria igual ou superior à do punido. Parágrafo 2º. Estarão impedidos de integrar a comissão revisora os funcionários que constituíram a comissão que concluiu pela aplicação da penalidade ao requerente. Artigo 199. Conclusos os trabalhos da comissão em prazo não excedente a 60 dias, será o processo, com o respectivo relatório, encaminhado à autoridade competente para julgamento. Parágrafo único. Caberá, entretanto, aos chefes dos poderes o julgamento, quando do processo revisto houver resultado pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 200. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará a redução ou anulação da pena. Parágrafo único. A decisão será sempre fundamentada e publicada no órgão oficial do Estado. Artigo 201. Aplicam-se ao processo de revisão, no que couberem, as disposições concernentes ao processo disciplinar. Título 6. Disposições gerais e transitórias. Artigo 202. O Dia do Funcionário Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 203. Salvo disposição em contrário, a contagem do tempo e dos prazos previstos neste Estatuto será feita em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do seu término. Parágrafo único. Considerar-se-á prorrogado o prazo até o 1º dia útil, se o término coincidir com sábado, domingo feriado ou dia em que não haja expediente, ou este não prossiga até a hora normal do encerramento. Artigo 204.
São isentos de quaisquer tributos as certidões e outros documentos relacionados com o serviço público e de interesse do funcionário. Artigo 205. O governador determinará o número de horas diárias de trabalho das várias categorias de funcionários nas repartições estaduais. Parágrafo único. Em se tratando de funcionário dos poderes legislativo e judiciário, a providência de que trata este artigo constará de regulamento administrativo. Artigo 206. Nos dias úteis somente por decreto do governador deixarão de funcionar as repartições públicas estaduais ou será suspenso o expediente. Artigo 207. Os atos de provimento de cargos públicos, das designações para funções gratificadas, bem como todos os demais relativos a direitos, vantagens, concessões e licenças, só produzirão efeitos após publicados no órgão oficial. Artigo 208. Para os efeitos desta lei, e quando nela não definida, é considerada pessoa da família do funcionário quem viva as suas expensas e conste de seu assentamento individual. Artigo 209. Para fins de percepção dos benefícios previstos na legislação, obrigatoriamente são contribuintes da Previdência Social do Estado os funcionários regidos por este Estatuto, ressalvados os ocupantes de cargo em comissão vinculados a outro sistema previdenciário público. Artigo 210. Revogado. Item revogado pela LC 30, de 27 de dezembro de 01. Artigo 211. O Poder Executivo expedirá os atos complementares necessários à plena execução das disposições da presente lei. Artigo 212. Ficam revogados o artigo 12 da Lei nº 1221, de 30 de dezembro de 1976, a Lei nº 701, de 30 de dezembro de 1967, com suas alterações, e demais disposições em contrário. Artigo 213. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e terá efeitos a partir de 28 de outubro de 1986.